essa noitinha gostosa, nem calor, nem frio. Quem está com frio aí? Quem está com friozinho? Ninguém? Quem está com muito calor? Vai ficar, hein? Vai ficar, isso lá, né? Meus amados, hoje é mais um dia especial, né? É mais um dia especial, porque como o pastor ele falou aqui, isso é forte, né? A vida é longa, mas é curta. Não tem essa vida. É longa ou é curta? É curta ou é longa? Está difícil ou está muito fácil? Né? Você só está vivendo ou está fazendo na expectativa? Né? Mas eu tenho aprendido com a palavra aqui de Deus que nós temos que ter expectativa do Senhor. Porque essa expectativa do Senhor, ela vai nos levar um pouco a mais. Né? Quando nós perdemos a expectativa, que quando nós perdemos sonhos, nós perdemos a fé. Simplesmente é isso. Ela vai e você começa a viver uma rotina. Né? E quando se fala em rotina, fala em casamento, fala em relacionamento. E muitos casamentos, eles são aniquilados pela rotina, pelo sem expectativa do dia da manhã. Né? Não se faz mais novo, porque já passou aquela paixão, né? Aquele momento do despertar. Por que eu estou falando isso, relacionamento? Porque é a mesma coisa com Deus. Quando muitos aqui já conhecem Cristo, já tem uma caminhada com Cristo, e às vezes você perde aquela expectativa e começa só a caminhar, vem, volta, e a expectativa. Então, quem veio hoje com expectativa? Glória a Deus. O Espírito Santo hoje cedo me acordou muito cedo. Fui dormir tarde, essa semana foi muito corrido. Eu falei, vou dormir pelo menos até as 9 horas da manhã, né? Que eu tinha um compromisso às 9, uma live, né? E era 5h40 da manhã. Aí acordei, e eu acordei bem, eu não acordei tranquilo, eu acordei, parece que ligou a chave. Aí Deus falou assim, vai lá, tudo que você anotou, oh meu Deus do céu, rasga tudo e começa tudo de novo. Meu Deus. Você enganou, Senhor, mais uma vez, né? Mas é assim mesmo, mas é a expectativa, porque eu tinha essa expectativa, então Deus sempre deu um novo. Então, se você tem uma expectativa, você vai sair com novo. Aleluia. Então, eu tenho uma expectativa. Vamos se levantar um pouquinho, por favor, Senhor. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento, por Senhor abrir essa oportunidade, Senhor, abrir o céu, Senhor, nos mover até aqui, Pai amado, porque eu creio, Senhor, que a Sua palavra, Pai amado, ela não vai voltar vazia, ela nunca voltou, nunca voltará vazia, Pai amado. Então, esses corações voltarão cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de vigor, cheio, coloca, Senhor Jesus, sentimentos novos, Pai amado. Aleluia. Oh, Pai, porque o seu desejo, Senhor, que venha plantar os nossos corações, Pai, e eu te peço essa noite, Senhor, muda nossa história, Senhor Jesus. Eu te peço essa noite, muda essa história, muda a minha história. Amém. Aleluia. Obrigado. Uma salva de palmas para Cristo. Jesus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formas de falar com Deus, né? Qual é a forma que Deus fala com você? Qual é a forma que você fala com Deus? Né? Porque por isso que eu falei sobre rotina, porque nós caímos numa rotina, né? Deus fala assim comigo, sempre assim, mas Ele pode falar com Ele pode falar com o sobrenatural, Ele pode mudar uma chave e falar assim, a partir de hoje eu vou falar um tempo com você assim. O pastor se citou aqui, foi no último culto, né? E aquilo me despertou algo. Assim, Moisés, não foi todo mundo ver Moisés, Deus falou com Moisés, mas será que foi sempre falando com Moisés, todo dia, toda hora, o tempo todo, ele escutava? Não é assim, e às vezes nós ficamos assim, Senhor, fala comigo,
Aí Deus fala de uma maneira, usa o seu amigo. Você fala, não, Senhor, fala comigo. Aí o que acontece? Se o Senhor coloca uma situação, aí você fala, Senhor, fala comigo. Aí ele faz o sobrenatural. Como eu chamo de sobrenatural, quando existe aqueles livramentos, como aconteceu com mais meu irmão, o sobrenatural é algo que sai mesmo, não era para sair, e saiu, é o sobrenatural. Deus que falar com você de alguma forma, Deus que mudar, aí, e nós temos que ficar atento a isso. E Deus tem falado comigo de muitas formas diferentes, e às vezes eu fico, não estou entendendo, Senhor, fala mais uma vez. E às vezes eu falo, Senhor, tá bom, eu já vou obedecer, porque pode vir diferente e não vir do jeito macio. Meu Deus. Né? Porque na hora que acontecem algumas coisas ruins com as nossas vidas, algum tropeço, nós falamos que é Satanás. Você fala que é Satanás. Eu tive que passar por uma prova muito grande. Para ir direto para o monte, falar com Deus. A minha família estava junto, mas muitas vezes eu subia sozinho e ficava lá e orava. Falei, Senhor, fala essa mudança, muda, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Eu fui aprendendo muitas coisas ao longo do caminho, evangelizando dentro desse caminho, essa dificuldade que eu tive. Um relato, um testemunho, um fato que eu acho que todos têm que ter e não podemos perder essa história de cada um. E uma vez eu fui convidado, a pintar uma casa aqui no fundo. E o cara falou que eu vou te pagar tanto e eu vou te contratar um ajudante. Lembra disso aí? Aí eu fui lá trabalhar com o ajudante, ele trabalhando comigo e eu fazendo minha pintura. E aquele ajudante, eles eram usuários de droga. Aquele ajudante, o cara estava ajudando ele, e o cara falou, beleza, o cara pegava terra, pegava isso aqui, e vamos lá. Mas durante aqueles 3 dias, o que ele falou mal de crente? Ele falou mal de crente o tempo todo, e eu sempre assim, não, mas acontece mesmo, mas Deus pode mudar, cara. E na linguagem dele ali, e aqueles 3 dias consecutivos, ele falando mal de crente, até um pouco pesado, eu falava, por que eu não falo? Eu já não, porque eu tenho uma escola também, eu já poderia falar da palavra, mas Deus falou assim, calma. E eu sempre não precisei falar, eu sou pastor, isso acontece para ele parar. E ele foi falando os 3 dias. Quando o dono chegou para nos pagar, estávamos nós 2 juntos, ele falou, obrigado pastor, agora você olha, ele olhou. Não era tanto assim, porque ele falou coisas que, falou mal de tudo. E aonde ele falou assim, puxa, você, fez diferente, porque sempre a minha família, alguns crentes assim, assado, fazia assim. Eu falei, então, meu amigo, não é assim que funciona, não são todos. E acabou, resumindo um pouquinho, eu levei ele lá para minha casa, depois ele me ajudou a construir lá, Deus é maravilhoso. Eu não tinha ninguém para construir lá na parte de cima. A minha esposa falou assim, quem vai ajudar? Vai aparecer. Apareceu um monte. Era drogado, mas era pessoal pedinte, era pessoal, mas eu ajudava e eles mesmos ajudavam. Tinha cara que pintava muito bem, pintou, fez textura, e eles falavam assim, tem algo diferente. Por quê? O amor. É o amor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa forma. Qual é a sua linguagem que você está usando com Deus? E qual é a linguagem que Deus tem usado com você? Amém? Então vamos abrir. Segundo Timóteo 3:16. 3:16, por favor. Segundo Timóteo 3:16. Você vai colocar aqui, filho? Assim, pessoal? Vem aqui. Glórias a Deus. Todos viram? Deus fala através da Bíblia grandiosamente. Eu não posso apresentar, eu não posso colocar outros livros. Eles podem ser citados como poesias, alguns livros. Ele pode ser anunciado, mas eu não posso substituir.
Então tem que ser a palavra, tem que ser a Bíblia. Quando eu vou substituir, eu estou pecando. Então, é sempre a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Tá, nós temos que entender a Bíblia, nós temos que orar e pegar a Bíblia e falar: Senhor, qual é essa palavra? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e você começou a ler e fez assim: uau, isso aqui eu já tinha visto, mas agora parece que virou uma chave. Ou quando o irmão está aqui, mas alguém está pregando, está louvando, aí fala um versículo, aí vem o jovem ali, fala um versículo, você faz: uau, era só 2 palavrinhas e uma vírgula, e aquilo muda o contexto dentro de você, muda a sua vida, né? E hoje, lendo a Bíblia, eu estava lendo em Josué, né? Josué 24, 15, depois a gente vê se é isso mesmo, né? Está lendo ali, e uma parte se fala sobre você está sempre acostumado a ouvir uma frase. Escuta essa frase, hein? A sua casa servirá ao Senhor, certo? E é ou não é? E as pessoas falam assim: a sua casa, você e sua casa servirá ao Senhor. Isso é promessa? O pessoal coloca como promessa. Mas se você for ler o contexto, não é promessa. Se você for ler o trecho lá, se você for olhar direitinho, ali um pouco se fala sobre uma condição que Deus deu para você um posicionamento. Você e sua casa servirá ao Senhor. Aleluia. Se servir o Senhor, deixar os outros deuses acompanhar, mudar, na hora que você passa de um rio para o outro, para um lado para o outro, você começar a servir. Não eu profetizar. Você e sua casa servirá ao Senhor. E você, amém, receba. É uma condição. É uma condição. Amém. E isso, eu falei: uau, é uma condição que geralmente nós escutamos como promessa. Não é promessa, porque a promessa é outra coisa. Já uma condição é posicionamento. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós buscamos um entendimento e nós temos que ter posicionamento. Não é ler o que nós queremos, não é interpretar o que fica mais fácil para mim, e aí você começa a parar, vírgula por vírgula, né? Ó, escritores, amantes da Escritura, que lê a pastora, essas pastoras, nós estamos cheios de, né? Pessoas letradas que gostam de estar escrevendo, eles fazem, vírgula por vírgula, é palavra por palavra, né? Se elas que gostam de escrever poesias fazem palavra por palavra, a Bíblia, ela é como? Palavra por palavra, ela tem um sentido, ela não pode ser jogada assim. Aleluia, Jesus. E o que acontece? Muitos homens, Gandhi, todo mundo conhece Gandhi, né? Um cara que puxou o povo ali de uma tal forma, né? E até hoje ele é lembrado. Mas ele tem algumas frases muito fortes que diz o eu dele, né? Você está criticando? Eu falei: não, eu estou falando que ele, pela vida dele que ele teve, pelo conhecimento que ele teve, porque ele era um cara muito letrado, um cara estudado, né? Eu até anotei aqui deixa eu pegar óculos, que depois que eu comecei a usar óculos, eu tiro, coloco. Ele era advogado. Vocês sabiam disso? Advogado. Nacionalista. Especialista em ética política. Meu Deus. Ó, a chave aí. Né? Mas só que ele confrontava os métodos de manifestações políticas radicais aonde sofreu o povo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um pouquinho, porque não pode se falar, que é uma frase dele, que as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto, que é Deus. E ele
apoiava isso, escrevia isso, e isso é marcante na vida dele, dentro do processo. Então ele falou assim, todas as religiões levam a Deus. Aí eu comecei, Senhor, é verdade, todas as religiões levam a Deus, mas passar dele, aí é outra coisa. Passar dele. Então nós temos muitos conceitos nossos, que nós achamos que estamos sendo bonzinhos, estamos fazendo as coisas certas, estamos ali, não roubo, não mato, não traio, eu chego no meu horário, não falo palavrão, mas eu não bebo, tá? Não faço isso, porém, vai te levar lá na mesma fila que eu e todos que servem, e nós temos que vigiar o tempo todo, todos nós temos que vigiar, porque nós vamos pegar a mesma fila que vai chegar diante a Deus. Meu Deus. Amém? Amém. Parece que isso é muito quieto, pessoal. Né? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Qualquer reclamação do pastor, glória. Não é bom ver o pastor um pai assim para jogar no colo do pai, né? Mas é Bíblia, pessoal, não é nada. Se eu estivesse citando algo diferente, ele deveria, ele poderia, ele teria, ele tinha que dever, de às vezes até tirar o meu microfone. Verdade, Deus. De parar. Mas é um alimento que está indo para o povo. É desse jeito, Jesus. E eu tenho que, e mesmo eu posso bater o pé, sair, ele fala, vai Satanás, vai embora, vai se converter, irmão. Vai estar sendo usado por Satanás. Pode acontecer. Chegar um. Graças a Deus, eu já vi acontecer em tudo. Eu já. É constrangimento total. O pessoal fica todo mundo assim. Mas o que ele falou? Mas eu na época não entendia nada. Eu estava bom. Eu estava bom. Né? Deus fala. Amém? Amém. Então vamos lá abrir, meus amados. Romanos 8, 28. Alguém pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Alguém pode se tornar atalaia, alguém pode se tornar aí, mas os incendiadores, né, que vai repreender Satanás, né? Porque aonde vai dando sono, que vai tirando a esperteza, que vai colocando, vai se criando uma ilha dentro da palavra, e você começa a recuar, então você tem que repreender. Aleluia! Amém? Deus fala através das situações. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Propósito. A última palavrinha, propósito. Como todos, só alguns irmãos que estão chegando hoje, né, que não conhecem um pouquinho, eu e minha família fazemos muitas células, né? Há 20 anos. Muitas células. Muito não. Grupo de proximidade. Hã? Grupo de proximidade. Tá. Não, mas que nós sempre fazemos reunião de casa, né? Que eu estou aprendendo até o linguajar, porque se fosse no karatê eu já ia ter que pagar 10 flexões, né? Mas depois eu. Né? E aonde, pessoal, que eu vejo que com esse dia a dia que nós passamos ao longo do tempo, Deus nos mostrou que não era nem só nas reuniões que nós fazemos nas salas das pessoas, toda semana, uma vez por semana que eu tinha que levar a palavra. Era todo o propósito, mas todo o propósito, tudo que tinha propósito, aonde eu estava. E aí, vamos lá, estou lá dando aula no meu karatê, tem que ter propósito. E aí eu tive que mudar o nome do meu grupo, porque senão não lembrava ninguém. Isso aí é outra história. Para quem não sabe, eu sou professor de karatê, e teve uma época na minha vida que Deus falou assim: agora você vai andar sozinho, e você vai ser abençoado, e você vai ter seu grupo, e vai ser assim, vai ser assado, e eu, glória a Deus, e vamos sair do grupo. Por quê? Eu fui expulso de um grupo de 19 anos. Eu fui expulso de um grupo de 19 anos, aonde, que quando eu me declarei cristão, eu fui convidado a me retirar daquele grupo. Fui convidado. E quem me retirou, infelizmente ele pode ver na live, ele foi o meu irmão naquela época, porque ele era o professor principal, e ele falou assim: mano, nós não podemos falar duas coisas. Você tem que
reverenciar, você tem que virar, você tem que falar, você tem que fazer todo um ritual que às vezes os alunos não sabem. Você tem que fazer a posição de mão, você tem que enrolar a língua, você tem que fazer os três olhos, você tem que fazer a mão direita, a mão certa. Existe um ritual que era muito forte. E como eu não fazia mais, e você leva os discípulos. Primeiro são as famílias, a minha família. Já não fazemos mais. Em apresentação não fazia. Então eles chegaram assim, ou você muda, ou você sai. Aí, entre 9 faixas pretas, tirei minha faixa e fui embora com a minha família. Falei assim, então agora eu vou mudar o nome, porque Deus quer assim, nós vamos lá. Aí eu coloquei outro nome, e não foi daquele jeito, mas minha esposa falou assim, o que está acontecendo que agora você tinha turma até debaixo d'água? Deus queria a situação, para a gente aprender. Eu abri a turma até debaixo d'água, sabe? Vamos fazer uma turma debaixo d'água? Vamos. Eu abri lá na UMEC, que era karatê aquático. O pessoal brincava e foi lá abrir karatê aquático. Era todo sábado, no parque da manhã, a gente fazia karatê na água. Porque o cara brincou assim. Vamos, você abre karatê até embaixo d'água, na piscina. Ainda não vou levar o pessoal direto. Então abri uma turma embaixo d'água. Né? Olha como que Deus faz as coisas. Só que eu não abria mais nada. Ninguém me chamava nada, saí da academia, foi para um lado, que foi para o outro, e minha esposa falou assim, Jair, vai se examinar. Se examina que Deus, mas aí o que você está fazendo que Deus não está se agradando? Aí eu caía naquela situação, mas eu estou fazendo certinho, eu estou falando certinho, eu estou indo certinho, eu estou indo para a igreja certinho, estou fazendo certinho, por que agora não tem mais turma? Por que eu tinha bastante? Aí o pessoal, né, os outros lá, apontava, né, tá vendo? Depois servia a Deus, que era até um rapaz, ele é faixa preta, que era do Candomblé, então era uma turma boa, né? Que ali era muito pronto. E falaram isso aí. E é onde eu fui me examinar. Sentei no sofá, lembro até hoje aquele sofá amarelinho, e falei, Senhor, enquanto você não falar, não sai daqui. Mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Puxa, o nome, o posicionamento que eu faço, a mão, né? Eu deixava de fazer, mas tinha algum gesto que eu fazia e não tinha mudado o nome. Eu mudei rapidamente, mas eu já tinha cortado minha faixa, comecei do zero e ali, ó, foi embora, estourou. Olha aqui, então isso é um segredo que Deus cria uma situação. Então nós temos que ter esse posicionamento de todo propósito. Se não tiver Deus, não tiver palavra, principalmente na casa de Deus, se não tiver palavra, porque vamos fazer alguma coisa, se não tiver palavra, se não tiver oração, não é na casa de Deus. Onde que eu estou então? Onde que eu estou? Não, porque as pessoas vêm sedentas. Às vezes a pessoa vem, eu não quero, é aquela que vai querer mais. Porque ela está algo magoada, aconteceu alguma coisa que ela não quer mais, e aí a família fez uma armadilha, falou que era uma festinha, mas lá tinha uma oração, tinha um abraço, né, tinha algo parecido, chega lá e fica, e Deus age na vida da pessoa. Amém. Porque tinha palavra, tem que ter palavra. E ontem nós temos aqui, ó, a nossa convidada hoje, né, a nossa convidada hoje, que foi através das crianças lá da célula, né? As crianças, a gente falou assim, ó, vocês têm que chamar as pessoas, né? A gente coloca lá, a Lisandra e o quarteto lá, as 5 meninas, elas saem pelo prédio para chamar o pessoal para ir para a célula. E elas bateram 6 vezes na porta dela. 6 vezes na porta dela. Mas ela tinha antes falado assim, Senhor, no serviço dela, né? Que Senhor, eu preciso de Deus, o Senhor precisa fazer algo na minha vida. E ela dando esse relato lá, nesse testemunho, Senhor, que faça algo diferente, né? Muda essa história. Aí coloca crianças. Você vai, tia, você prometeu. Aí vai lá de novo. Você vai, tia, você prometeu 6 vezes. Se fosse adulto, quem já tinha feito? Ah, ok, eu vou embora. É assim? Deus, é desse jeito. Mas a criança tem um coração tão puro. E ela continuou, porque ela entendeu. Ela entendeu que tinha pessoas precisando da palavra. Aleluia, Jesus. E ela continuou, e nós sempre não podemos perder isso.
Nós não podemos perder isso, essa sensibilidade, esse coração de criança, mesmo tomando não, vamos de novo. É desse jeito, Jesus. Mesmo tomando não, vamos de novo. E assim Deus vai criando esses propósitos na nossa vida, mas se você não tiver posicionamento, se você não fizer, Deus cobra. Isso aí fica para a tua parte. Vamos lá? Abre em Tiago. Deus fala através de pessoas. 3,17. Mas acharam 3,17? Glória a Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, e é antes de tudo, depois, pacifica, amável, compreensível, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Esses são tantas palavras. Se a gente for parar aqui, para na palavra, aí tem uma vírgula, para, fique atento na vida, não faça como se fossem todos mais adjetivos iguais. Deus. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Aleluia. Ali não tem porrada e bomba não, pessoal. Ali tem amor. Aleluia. Ali tem amor. Se a gente quer ganhar almas, nós temos que ter amor. Qual foi a última vez que você chorou por uma alma que você não conhece? Meu Deus. Que não seja algo do seu interesse. Algo do seu interesse, uma família, o seu marido, o seu relacionamento, ou o seu genro, algo do seu interesse. E não é errado. Não estou falando que é errado. Mas algo que... Então peça esse sentimento para o Senhor. Para você chorar pela alma, aquela alma que você fala assim, Senhor... E você começar a orar e daqui a pouco vem, porque você começa a sentir a dor dela. Você começa a sentir a dor dela e você começa a ir evangelista. Todos os evangelistas, eles parecem ser duro, eles parecem ser extrovertidos, os caras parecem que vai em qualquer lugar e tem peito de aço. É tudo chorando. É tudo chorando. É tudo chorando. É tudo chorando. Porque ele vai se compadecer. Ou ele já passou, ou ele viu, entendeu? Ele viu. Eu fui ganho de uma forma extraordinária, uma forma extraordinária. Estava sem camiseta, estava num bairro lá, tomando umas bebidas. Claro que tem um acompanhamento, mas eu falo que tem certas chaves que são viradas naquele momento. Chaves de virada, porque tudo mais é um bloquinho. Tudo é um bloco na nossa vida, mas é um muro. É um bloco, outro chega aqui, outro bloco aqui, outro bloco ali. Mas tem um bloquinho que fala assim, esse bloco aqui é especial. Pum! Empacou. Agora vai. Agora eu fico alicerçado. Foi quando eu estava sem camiseta, estava num churrasco de um lado, estava aquela latinha de cerveja atrás, e aquele som do outro lado da rua, e eu, opa, já não estava muito doidão lá, tá? Aí eu falei, puxa, ali deve ter um rock legal, porque o som aqui está meio xuxinho, O pessoal, eu atravessei a rua. Na hora que eu atravesso a rua, mas era uma escola, estava aberto, mas eu entrei, aí o cara chegou e falou isso. Aí o cara chegou e falou assim, mano, entra aí. Aí eu olho assim, quer me pegar. Eu já, não, estou sem camiseta, mano, fica à vontade, cara, fica sossegado aí, então fica aí. Aí eu só, a latinha atrás, fiquei um pouquinho mais assim, aí eu já começo a olhar para lá, eu já... Hoje eu entendo, os caras estão aí rodeando para saudar, posicionar, Senhor, quebra a lei que é amarrador. Hoje eu entendo, mas eu já fiquei de olho. Já fiquei esperto já, Vai acontecer alguma coisa, uma seita aí, o cara me puxa para dentro. Aquela cabeça que você está louco. E você pensa e fala algumas coisas até absurdamente. E eu olho ali para aquele. Eles fizeram um tablado grandão, um cabeludo, o cara tocando, o cara só fez assim para mim. Aleluia, eu Jesus. fiz assim para ele também, Um sorriso. Louvado seja Deus. Achei legal o ambiente. Soltou da hora aqui. Isso aí. Se passou, pessoal. 1 ano e meio. Passou 1 ano e meio. Aí eu não vou contar essa história. 1 ano e meio. A gente não sai daqui hoje. Aí se passou 1 ano e meio.
Eu fui para a igreja. Quando eu coloco o primeiro pé na igreja, que aquela igreja não existia antes no Guatemi. Ela veio depois, tá? Coloco o primeiro pé na igreja, olha. Quem está lá em cima tocando a guitarra, aquele cabeludo. E aquele cabeludo, aquele pastor, ele me batizou. Louvado seja Deus. Então, plantou um olhar, plantou um sorriso, plantou, vem aqui, irmão, você pode entrar. Plantou no meu coração algo diferente. Porque lá atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, se plantou uma palavra diferente. Porque eu não precisava eu sou não é brincadeira. Ó, lá atrás, com 12 anos, eu sei que eu estou com 50, lá atrás o tempo era diferente, bem diferente, eu fiz tatuagem com 12 anos, pronto, falei, né? Bem novinho, né? E ainda lá atrás era pior ainda, era aquelas molhadas, uma chinelada para você conseguir fazer o resto, né? Eu não tinha nada, né? Era bem por aí. 12 anos de idade eu fiz minha tatuagem, e eu conhecia um senhor, e ele era de uma igreja, mas eu gostava do papo dele, porque ele era um senhor brincalhão, então eu esperava ele passar pela rua, eu ficava olhando, na hora que ele passava eu saía para ir comprar pão com ele, então eu comprei pão com ele muitas vezes, e ele era um senhor brincalhão, então eu esperava ele. No dia que ele me viu sem camiseta, sabe o que ele fez? Esse é o demônio, você vai para o inferno. Nunca mais esperei ele passar, nunca mais falei com ele. Olha. Aleluia, Jesus. O sangue Aleluia. pode correr pelas suas mãos de alguém. Meu Deus. Não queira ser negligente com as palavras, com arrogância, com prepotência. Meu Deus. Eu posso, eu tenho, eu sou é só para Deus. Aleluia, Jesus. E Ele me fez não querer nem ver crente por muitos anos. E Ele poderia, a minha história poderia ter começado um pouquinho antes. Aí eu passei por muitas coisas. Meu Deus. Mas Deus tinha um propósito. Aleluia, Deus tinha um propósito. Né? Mas muitas vezes nós, mesmo que você, a sua história que já está escrita, Deus ele vai temar, mas só que você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio, né? E tem muitas perguntas que nós só vamos ser respondidos lá. Eu falo que hoje em dia eu não quero nem saber. Olha que eu for para glória a Deus, as perguntas eu tiro tudo, não quero nem saber. Né, que vai ser esquecido, né, que a gente se esqueça. Porque eu agora, se mandar com a minha cabeça assim, eu tenho muitas perguntas. Por quê? Você entende por quê? Tem um monte de porquê. Mas se a gente for ficar parando no porquê, nós se tornamos racional demais. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito estudadas, pessoas muito letradas, pessoas que têm uma vivência grande. Né? Pessoas que têm uma vivência grande com o povo. Sabe? Você vai falar, ela tem um A, ela tem um B, ela tem um C, porque ela tem experiência. Mas ela tem experiência de vida humana. Né? E quando eu me deparo com essas pessoas, a minha oração e o meu gesto com eles é outro. Não é um confronto de quem sabe mais. É um confronto de amor. É um confronto de prontidão. Mas é um confronto que ele vai ver você dizer uma situação e ele fala assim: você não vai explodir? Não, porque o Senhor está na minha vida. Porque até com a Bíblia na mão eu já bati falei, né? É que eu estava me convertendo ainda, tá pessoal? Com a Bíblia na mão é grande assim, né? Eu estava me convertendo, né? Pedrão, indo com a minha família, todo mundo no começo conversando. E o cara estava lá fazendo urina na calçada, e o pessoal que desviava. Não, é desafio demais, cara. Aí eu falei, peraí, pessoal. Aí eu fui. Ficou muito tempo, graças a Deus que pela vida, né? Cheguei nas costas dele, bate na cabeça. Essas coisas pesadas, eu bati assim. O peso da palavra. A minha vontade era bater, mas era dar um soco mesmo. Mas eu bati com a Bíblia, porque ele deu um cavucando assim no chão, assim, foi, levantou. Ele, que é isso, meu? Eu falei, que é isso? Foi embora aqui, foi embora, né?
E para você ver, mas hoje em dia eu não faria isso. Eu não faria isso, né? Que até eu já teve algum desaforo e eu falei assim, você tem uma passividade tão grande no coração, que até minha família falou assim, você não vai fazer nada? Deus não vai fazer nada, né? E acontece, pessoal, mas nós estamos o tempo todo sendo tratados inacabáveis, nós somos inacabáveis, o tempo todo você será inacabável. Meu Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus fala de formas sobrenaturais. Aleluia. Mateus 19, 26. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Pronto? Desculpa, esqueci. Deus fala de formas sobrenaturais. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia, Jesus. Parece algo, uma fala que isso é impossível. Tem mais uma amiga que ela veio lá, ela foi no churrasco, é tudo com propósito. Churrasco com propósito. Estava no churrasquinho ontem à noite, e papo vai, papo vem, e daqui a pouco parece que o papo ele vai também, né? Que a gente começa a falar de Deus, que a gente está agradecendo, e a gente se envolve no manto, e nós começamos a falar de Deus, e hoje tem mais uma visita ali, pastor. Né? E aí hoje está aqui, mas é assim. Eu estava no churrasco com a minha família. Agora tempo, tirei o crachá. Desse jeito, Jesus. Estou lá na praia, férias, ninguém me conhece, né? Não. Fala aí, Deus. Quando eu comecei a fazer essa oração, eu acho que Deus coloca ali para repetir, mesmo que você não faça. Senhor, hoje eu já fiz bastante, aí eu parei, mas eu acho que ficou lá repetindo. Senhor, o que você vai colocar hoje para eu falar? Eu acho que ele ficou repetindo essa para ele, né? Porque eu fiz muito tempo essa oração. Senhor, o que você vai colocar hoje para me falar de Deus? Vocês, faça isso amanhã. Espírito Santo, Deus, obrigado, faz sua oração. Depois, quando você for sair de sua porta, você faz essa oração. Senhor, o que você vai colocar hoje na minha frente para me falar de Deus? Vamos lá, alguém. Eu já pedi até o dia do emprego, né? O dia do meu serviço por causa disso, né? E glória a Deus, né? Já pedi até emprego por causa disso. Meu Deus, é verdade. Né? Quando me jogavam também, alguns pastores, me jogavam na fogueira sem dar um suporte espiritual, sem dar um suporte na minha casa, sem dar um suporte de Bíblia, sem orar, entendeu? Sem combater as ações espirituais sobre sua vida. Meu Deus. Estava lá, trabalhando em escola do estado, trabalhando no final de semana, não sei se você conhece o programa Escola da Família, e lá nós podíamos fazer evento no final de semana, e tinha um pastor que queria fazer uma cruzada durante a semana, e no final de semana ia fazer o batismo, só que não tinha local, porque se ajuntou tantas pessoas para se batizar no final de semana, que eu lembro que eram 127 pessoas, né, que eram se batizadas, mas era um grupo muito grande. E eu trabalhava aqui na escola, o pastor falou: Jair, você trabalha na escola, vai na sua escola lá, você tem lá um espaço? Tá bom, pastor, eu estava envolvido, comprometido, então aqui para mim era uma missão. Cheguei para a diretora, eu gostaria de fazer um evento assim, assado. Ela: não, mas todo mundo faz canto e separa para show, um monte de coisa. Por que para mim não? Mas eu não tinha entendimento que era Deus, né? Ela: não. Eu fiquei sem entender. O recado não me deu atenção, mas aí fui pelo outro caminho, né? Pela DE, a diretoria aqui de cima, eu conheci umas pessoas, e lá eles mandaram: tem que deixar assim, é público. Aí eu, né, diretora? O réu professorzinho ganhou, então chegamos lá, fizemos aquela cruzada maravilhosa, 120 almas, aquela quadra lotada, aquela coberta, foi tremendo, né? O pessoal com um monte de igreja, foi maravilhoso. Chego na segunda-feira, cadê o ponto? Meu livro de ponto, não disse nada, não estava. Como não era aula minha fixa,
que ela fez? Tinha uma mulher lá, uma professora de Bragança Paulista, que estava com um pedido de remoção, ela assinou a remoção. Perdi minhas aulas em novembro. Quanto que aconteceu? Perdi minhas aulas em novembro, toda aquela carga. Aí você não consegue aula. E não tem fundo de garantia, não tem nada. Acabou a aula, acabou. Você não recebe um tostão no final do ano, não conseguia. Minha esposa grávida, né? Barrigão. E eu cheguei para ela, mês que vem não tem salário. Né? Final de ano, né? E aí é outra história que Deus também, por falta de sabedoria, de jejuar, de orar, de ter uma equipe atrás de você, uma cobertura. Cara, que a cobertura maior é Deus, mas nós aliançados em um só propósito, Aleluia. em uma só fala, aqui a gente dá as mãos, É desse e orar um jeito, pelo outro, Jesus. em posição de mão. Ou eu Aleluia. lembrar do Senhor, rosto, Espírito Santo de Deus, naquele culto tinha pessoas assim acessadas, Senhor, aí vem a imagem da pessoa, você começa a orar por ela, e Deus fala, e você vai atrás. No mundo espiritual, você não precisa pegar o telefone, né? Eu vou fazer essa pergunta. Quem já orou por mim aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Glória. 5, 6, 7. Pessoal, o melhor presente que vocês me dão é orar pela minha vida, assim, de graça, sem eu pedir, sem você às vezes saber as circunstâncias. Sabe? Você orar. Então, quando você tem pessoas orando pela sua vida, não tem presente maior. Alguém orando pelos seus filhos, não tem presente maior. Então, nós temos que ser uma família, não só de tapinha nas costas, tchau, muito bem lá, mas se o Espírito Santo de Deus não te incomodar, é porque você também não pede, não, porque nós temos que dar abertura, nós temos que fazer o acesso, nós temos que acessar, mas nós temos que fazer o acesso. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje é às 9? Eu estava Oh, meu Deus do céu, né? Corre aí, profeta. Dá para puxar o paletó que você está sem, né? É verdade. Aonde? Meu namorado, eu já estou acabando. Eu cheguei na metade. Meu Deus. Chama o que vem, pastor. Eu cheguei na metade. Aonde que Deus tem que estar o tempo todo? São perguntas, são reflexões aí. Claro que vocês vão falar dentro do coração de você, dentro de você. Certo ou não? Eu ia falar hoje. Amém? Amém. Amém? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Mas eu falo que Deus tem que estar na igreja o tempo todo. Amém, Jesus. A igreja tem que ser de Deus. Então você vê, não importa a parede, não importa o chão, não importa o que for, o que não importa o banheiro ser pequeno, é grande, estacionamento, não importa as luzes, mas tem que ter Deus. Aleluia. Tem muitas igrejas que estão cheias, mas nada de Deus. Meu Deus. Isso assusta. É verdade. Porque nós estamos condicionados ao mundo. E nós não podemos ser condicionados ao mundo, o que o mundo oferece lá. Eu vou entrar naquele emprego, porque aquele emprego tem isso, tem aquilo, tem assado, inclusive que ele me paga, né? Que ele me dá, mas eu tenho alguns benefícios. Não é empresa. Aqui não é empresa. Eu vou entrar no clube, eu vou assinar, fazer aquela assinatura, porque tem água morna, tem isso, tem aquilo. Não é clube. É igreja, tem que ter Deus. Se tem Deus, você está no lugar certo. Aleluia. E aqui tem Deus. Aleluia, Jesus. Outro lugar que tem que ter Deus, agora vai pegar, daqui a pouco já acabou na hora. Vamos lá, agora vai pegar. Alguém entender? Na sua casa. Glória. Na sua casa tem que ter Deus. Como que vai ter Deus na minha casa? Mas claro que tem Deus na minha casa, pastor. Tem Deus, está puramente Deus, está 100% Deus, tem, tal, mas o outro vai para outra religião, o outro vai para. Então não está 100% Deus. A sua casa está dividida nos deuses. Forte, né? Forte. Ah, mas eu levo Deus. Isso. Você levar Deus, você leva para todos os lugares. Deus do seu coração, onde você estiver, você tem que levar o Deus. Você tem que se posicionar como um cristão, aí aonde as pessoas, a unção, ela atrai. Né? E a palavra, ela vai edificar e ela fica. É assim. A unção atrai, a palavra alicerce. Aleluia, Jesus. Unção atrai, a palavra alicerce. É desse jeito, Jesus. Beleza?
entrar no outro critério. Mas se você, na sua casa, se estiver colocando as mãos assim, aqui tem Deus, tem, mas se ela estiver codificada, se ela estiver um pouco separada no mundo espiritual, é a hora que você vai, opa, não é expulsar a pessoa não, pelo amor de Deus, tá? Então eu vou expulsar e fica melhor. Não é isso, né? É estratégias espirituais, é oração, é jejum, é palavra, é sua mudança, entendeu? É sua mudança, é fazer diferente, é pedir para Deus você tolerar as ofensas, e aquilo não criar raiz de amargura, porque é difícil mesmo você ser confrontado com o que você ser o tempo todo. E eu dou glória a Deus na hora que eu vejo muitas casas que todos servem o mesmo Deus, e mesmo assim tem papo. Aí você vai na outra casa e eles estão, e está todo mundo legalzinho, mas um vai para cá, o outro vai para lá, está mascarado. É como você está com dor de cabeça e você vai lá e toma um remédio e passa dor de cabeça. E só que o problema é aquele, é a pressão alta. Então você tem que tratar da pressão alta, não só da dor de cabeça. E muitas pessoas estão tratando assim em casa. Não, minha casa está legal, está todo mundo empregado, está todo mundo bem, todo mundo respeita, todo mundo bem. Toma cuidado, que você vai muito bem para o inferno também. Meu Deus. Porque na hora de chegar a hora, né, é muito forte. Nunca eu vou falar, nunca, depois que eu ouvi uma pregação lá atrás, nunca Deus colocou aquilo, né, através da vida da minha esposa, que quando ela estava fazendo o que eu ITQ, aí o pastor, né, que era da aula lá, pegou um monte de papelzinho, você vai pregar isso, vai pregar isso, vai pregar isso. Aí colocou na mão dela, se você vai pregar sobre o suicida. O ato era Ato fúnebre de um suicídio. suicida. Ela, eita Deus, meu irmão, eu vou falar. Deus estava ensinando ela, mas estava ensinando tantas pessoas ao redor. Na hora que Deus ensina um, Ele não ensina só você não, Ele ensina um monte de gente. E naquela época, Deus colocou no nosso coração da nossa família, que até a pessoa que vai se suicidar, ela pulando daquele andar, ela tem uma chance de falar: Senhor, o que eu fiz? E uma palavra ser tão grande para Deus, e a gente às vezes quer discursos. Você não precisa ter discurso. Aleluia. Você tem que ter posicionamento, simplesmente arrependimento, relacionamento, todo relacionamento, mas ele traz o que? Uma renúncia. Se parceiros, se mulheres, eles têm que se renunciar o tempo todo para se conviver. Depois eles começam a entrar numa harmonia que não dá nem para separar, porque quando um vai, o outro vai junto. É verdade, Deus. Quantas vezes acontece isso, a gente escuta e vê? Então nós temos que renunciar para estar perto de Cristo o tempo todo. Amém? Amém. Essa é a primeira parte da quinta. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Senhor Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus.